Eu recorro à comédia dell'arte para estar diante de uma ferramenta que me coloca numa perspectiva de pensar o teatro hoje. O regresso à máscara no século XX e agora no século XXI não é o revivalismo de uma tradição, não é o antigo pelo antigo, é uma ligação para o teatro do futuro. Como Hannah Arendt diz, o passado não leva para trás, mas sim impulsiona para a frente, e ao contrário do que se poderia esperar, é o futuro que nos conduz para o passado. Então eu procuro sempre despistar o rótulo. A comédia dell'arte é uma etiqueta ou a promessa de uma ideia de teatro que nos pode inspirar? Nós não sabemos exatamente como as coisas aconteceram em finais do Renascimento italiano, nem como um grupo de manifestações se disseminou pelas cortes europeias mais importantes, originando o que comumente se designa como o primeiro laboratório do ator moderno. O teatro é presença, é presente e, por definição, encontro. É imaterial. Qualquer tentativa de reconstituição é folclore. Mas podemos debruçarmos-nos sobre uma estrutura, portanto, sobre uma disposição imutável. A representação era feita com máscaras, meias máscaras em couro, as personagens eram tipificadas, personagens tipo, e não havia texto fixo, ou seja, a improvisação dominava, era o registro principal. Nos meus workshops, debruço-me somente sobre esta estrutura imutável, nessa provocação que é reteatralizar o teatro ou reteatralizar os corpos. Em primeiro lugar, o que significa representar com uma máscara. Máscara que só funciona consubstanciada pelo corpo por uma linguagem e expressão totais. Depois, o que significa representar personagens tipo. Podem estas ser transpostas de uma sociedade antiga, secular, para os dias que correm? Finalmente, a improvisação. O que é que isso implica? Onde é que isso estrutura, forma e para quê? Independentemente de se trabalhar com textos dramáticos, defendo que, primordialmente, as atrizes e os atores precisam de ser autónomos. Eles não dependem de estímulos exteriores para criarem, para representarem. Além disso, conseguir-se representar sem palavras escritas para serem ditas oralmente, usando a linguagem das ações, as emoções, os movimentos, as expressões e os gestos, permite que consigamos fazê-lo também com os textos, com os Shakespeares, Becketts, Fassbinders desta vida, ou com os textos originais próprios que foram fixados para a representação. Já ao contrário, se souber fazer com palavras, não fica garantido que se saiba fazer com o corpo. É um axioma simples. Eu recorro a ele muitas vezes quando as coisas não funcionam. Primeiro com o corpo, então depois com as palavras. A comédia dell'arte, vista por este prisma, o prisma pedagógico, metodológico, é uma escola, assim como a representação com um domínio técnico da máscara. É uma escola que devia estar em todas as escolas portuguesas de uma forma programática, num movimento letivo de integração com as restantes disciplinas e abordagens. Eu recorro à comédia dell'arte como um farol. Olho para trás, não para me perder no passado, numa nostalgia histórica, mas para me reencontrar aqui e agora, pensar o futuro. Num tempo tão distópico, onde o público e o privado se confundem e onde o outro se expulsa, onde ver é cada vez mais um ato exótico e a empatia é uma cabeça que não se levanta e não reconhece a dor alheia, é preciso pensar o teatro do futuro. Ou não haverá futuro, que o primeiro homem, como diz Marie-José Monzaïn, é o primeiro espectador. E o fim deste é tão só o fim da humanidade. Assim mesmo, drástico. Eu recorro à comédia dell'arte como uma necessidade e uma urgência. Quando acontece nas aulas e nos espetáculos, quando funciona,
transforma-se também num prazer. É o prazer do teatro em estado puro.